Olha só o que é que diz Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa, para tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo certo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer. Existe o tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe o tempo de matar e o tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. O versículo 4 diz: existe tempo de chorar e existe tempo de rir. Continuando. Tempo de prantear e tempo de dançar. Bailar, na minha tradução. Brincadeira. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Esse é o melhor. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Gente, esse texto de Eclesiastes, escrito por Salomão, ele vai dizer uma sabedoria que é muito necessária para nós, que é a ideia de que na vida de uma pessoa existe tempo para tudo. Né? Às vezes a gente acha que nós seremos felizes quando nós apenas falarmos, quando nós apenas dançarmos, quando nós apenas rirmos, quando nós apenas juntarmos uns com os outros, quando nós apenas nos abraçar. Só que o que esse texto vai dizer é que existe tempo de se afastar, existe tempo de jogar coisas fora, existe tempo de morrer, existe tempo até de odiar e existe tempo também de chorar. Então, existe tempo para todas as coisas, gente, na nossa vida. Existem tempos que você vai estar amando uma pessoa, mas existem tempos que você vai ter que se conter. Tempos de abraçar e tempos de se conter. Né? Tempo de não se abraçar. O Caritó está nessas entrelinhas. Né? Hoje, o Dia Internacional do Caritó, é aniversário de André Felipe. Né? Quem não sabe, já a gente canta parabéns, mas parabéns, André. Né? Que Deus lhe mantenha assim. Não, meu irmão, eu estou falando da sua vida com Deus e tal. Mas, gente, existe tempo para todas as coisas. E existe um tempo que foi o que eu quero usar como texto apenas inicial, que é o tempo de chorar. Mas existe sim tempo de quê, gente? De rir. Existe tempo de rir. Existe tempo de gargalhar. Existe tempo, gente, de cair na risada. Tá certo? E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Só que existe uma questão, e eu vou dividir em dois espaços. A igreja, e eu vou falar sobre isso mais à frente, ela sempre demonizou o riso e sacralizou a tristeza. Né? Então, o que é um cristão? Um cristão é aquele cara assim e tal. Só que isso vem muito de uma tradição monástica, daquele pessoal que vivia nos mosteiros e aquela coisa, e aquela música chata, né? Aquela coisa que era um tom só. Como é que chama? Música... Como? Sacra? Não, tem outro nome. Mas enfim. E existe uma ideia de que não, rir, gargalhar, brincar, contar piada, não. Isso aí é coisa do demônio. Só que eu separei aqui uma coisa. Há cristãos que estão em tempo de rir, tá? Preste atenção. Há cristãos que estão em tempo de rir, mas choram. E há cristãos que estão em tempo de chorar, mas riem. Então o estudo de hoje vai ser sobre isso. Aqueles que estão vivendo tempo de sorrir, mas vivem uma vida de choro, e depois eu vou falar no finalzinho sobre aqueles que vivem uma vida de... Eita, eu esqueci o que eu disse primeiro. O contrário desse. O que estão em tempo de chorar e estão rindo, tá? Então vamos começar com esse que chora em tempo de risos, tá? Chora em fases da vida que ele deveria estar sorrindo. Tem um teólogo alemão chamado... Vocês sabem que eu falo alemão, né? Sim. É mentira. O nome do cara é Dietrich Bonhoeffer.
né? Enfim, mas ele vai dizer, Deus ama o ser humano, Deus ama o mundo, não um ser humano ideal, mas o ser humano assim como ele é, não em um mundo ideal, mas um mundo real. A leitura da Bíblia desumanizada, sem humanização, sem a participação da integralidade do ser, faz que, de uma forma geral, o leitor bíblico perca a realidade existencial e humana dos textos sagrados, que nos conduziriam a viver a vida cristã de forma mais humana. Pois a espiritualidade cristã genuína não nega a humanidade. Para crescer na espiritualidade cristã, necessitamos ser integralmente humanos. Gente, tem um texto de Lucas, capítulo 10, versículo 21, que ele diz assim, Cristo... Foi aquela na hora que os 70 foram pregar e voltaram dizendo que grandes milagres foram feitos. E o texto diz, Cristo exultou grandemente em alegria. E aí quando a gente olha isso, e aí ele diz, ó Deus, obrigado e tal. Aí a gente lê esse texto, aí acha que Jesus fez. Cristo exultou grandemente em alegria. Como foi que Cristo fez? Ó Deus, obrigado. Obrigado, Jesus, eu estou exultando em alegria. O que é que acontece? O que acontece é que a gente sacraliza um comportamento desumano. Essa pregação, gente, no final, eu vou lhe dizer sobre o que fala. Essa pregação fala sobre humanização da gente. Sobre a gente ser humano. Sabe o que é que acontece? O cristianismo, ele criou supercrentes. E esses supercrentes, eles não choram, e esses supercrentes, eles não riem. Esses supercrentes foi como uma vez, eu fui para um velório. É muito difícil eu ir para um velório, mas eu fui para esse velório. Chegou lá, tem uma irmã cristã assim. Aí eu, quem é aquela mulher que não chora, não conversa com ninguém, fica só ali? É a irmã. Irmã em Cristo, é da igreja, porque estava lá com a saiona e tal. Não, é a irmã mesmo, da pessoa. Aí eu fiquei muito curioso, né? E eu nunca consegui ficar calado. E aquele texto de Eclesiastes que diz, há tempo de calar a boca, serve muito para mim. Mas aí eu cheguei e fiz, tudo bem, ó, meus sentimentos e tal. Ela fez, não, tranquilo. Não, olha, bota para fora o que você está sentindo. Se abra, a vida é assim e tal. Eu pensando que a mulher estava dando uma de durona para esconder. Ela fez, não, estou de boa, está na glória. Na glória. E aí, gente, a gente acha que não, Jesus era assim. Jesus é mais do que todo mundo sabia que o cabo estava na glória, não é verdade? Só que, gente, a Bíblia fala que Jesus se exulta de alegria e a Bíblia também falou que Jesus, o quê? Na morte de um amigo dele, chorou. Só que a gente acha que a vida cristã é uma vida o quê? Uma vida toda aqui, ó. Não ri, né? Não tem problema, não chora, não faz nada, não se preocupa com nada, eu estou aqui porque eu estou na fé, eu estou na bênção, Deus está na minha vida. E aí a gente começa a viver uma vida, gente, de robô. Uma vida de robô, uma vida que ninguém toca em mim, enfim. Extremamente desumano. Só que existe um problema. Nós somos humanos. Nós somos gente. E Aristóteles diz que nós somos o único animal no mundo que ri. E exatamente um livro de Aristóteles que inspirou um livro chamado O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Vocês já viram? Já assistiram o filme? O filme é horrível, o livro é bom. Só que é uma história, lógico. E vai contar a história de um mosteiro, né? Um mosteiro, aquele lugar que ficava aquele pessoal e tal. Aquele lugar que ficava aquele pessoal. Todo mundo entendeu. Foi muito claro, fui muito específico em tudo que eu falei. Ficavam os monges, né? Franciscanos, né? E tudo. Então, existia um livro sobre humor. Um livro de Aristóteles falando sobre o riso. E aí o livro conta que vários monges começaram a morrer. Do nada o cabo aparecia morto. Né? Então, teve toda aquela investigação, o enredo é meio Sherlock Holmes e tal. O livro é de Humberto Eco. No final se descobre que a igreja pegou os livros que falavam sobre humor, que falavam sobre riso, né, sobre alegria e tal, e envenenou as páginas, para que toda pessoa, quando lesse, aquele velho costume ceboso de... Né? Uma vez, no processo que eu estudei no mestrado, tinha 4.000 folhas e 15 anos.
Aí eu dei para o cara assim da Xerox, aí eu fiz, e aí, vê aí, ele fez, quantas páginas, eu perguntei, quantas páginas são? Ele fez, rapaz, espera aí. Aí eu, eca, para, rapaz, para. Aí ele, tem nada não, isso é até docinho. Falei, tu é um ceboso. É até docinho. Então eles começaram a tomar aquele docinho, né, do veneno. E aí começaram a morrer. No fim, o que Humberto Eco vai falar é sobre essa sacralização da tristeza e a demonização do riso. O riso como algo que pode gerar o pecado, o riso como algo que é mundano, enfim. E o que a gente pensa hoje, gente, é o quê? É isso mesmo. A gente tem na nossa mente de que o riso é pecado. Não é verdade? A gente tem na nossa mente, tanto que às vezes quando eu conto uma piada aqui, eu sempre vou ter que chegar em casa e ver meu Facebook. Né? E aí vai dizer aqueles comentários, porque eu não entendo que você pode falar algo engraçado, né, lá na frente, porque você está lá na frente e tal. E minhas respostas sempre partem desse pressuposto, de que existe tempo de chorar, mas o cristão também tem tempo de rir. Rir não é pecado, gente, em alguns momentos apenas, mas é o que a gente vai falar. Eu sei que o nome da Rosa, ele traz meio um contexto do que a gente vive hoje na igreja, né, sobre essa sacralização da tristeza. O fato é que Cristo era um ser humano e Cristo, gente, sorria. Ai, meu Deus, me escoltem. Cristo sorria, gente. Cristo era gente. Pelo amor de Deus, Cristo ia no banheiro. Tá? Ele ia. Sério. Né? Jesus, gente, ele vivia com um monte de pescador. A galera, alguns analfabetos, cobrador de impostos, ia para casamento, dançava, aí tu acha que a conversa era o quê? Não, porque vai haver um eclipse lunar, né, e tal, e a Bolsa de Valores lá de Jerusalém caiu, né, e tal, e bababá. 12, um monte de pescador, estão falando da Bolsa de Valores, estão. Eu não estou dizendo que estava dizendo, rapaz, aquela pescadora ali, não estou dizendo isso, gente. Pensa num peixe. Pensa num peixe. Não estou dizendo isso, gente. Eu não estou dizendo isso. Até porque piada é algo cultural. Piada é algo cultural. Então, eu fui pesquisar sobre piada e eu vi a piada votada como a piada mais engraçada do mundo. Vocês sabem qual foi a piada? Foi uma pesquisa e tal, em 3 continentes, sobre a piada mais engraçada do mundo. A piada mais engraçada do mundo é muito engraçada. Ela é assim, tinham 2 caras em uma floresta. Um é picado por uma cobra e fica ali agonizando e desmaia. Aí o cara liga para um amigo que é médico, aí faz, meu Deus, fulano foi picado por uma cobra, ele está morrendo, ele desmaiou e tal, o que é que eu faço? Aí o médico faz, calma, primeiro você precisa ter certeza que ele morreu. Aí o cara, tá certo. Aí ouve-se um tiro, pá! Pronto, ele está morto. Gente, eu estou rindo por dentro, dando eu estou exultando em alegria no espírito, assim como Cristo estava lá em Lucas 10. Gente, sem graça demais, gente. Per amor de Deus, piada é cultural. Piada é cultural, piada é histórico. Tu acha que tu vai ouvir uma piada sobre militar, autoritário, e tu vai morrer de rir? Uma piada lá do tempo da ditadura militar, aí tu acha que tu vai ouvir hoje e vai morrer de rir? Não vai. Piada é algo histórico e piada é algo cultural. Tá? Tanto que na Inglaterra, por exemplo, as piadas que fazem mais sucesso são piadas que mexem com palavras. Joguinho de palavras, claro e escuro, Felipe Massa foi massa, entendeu? Essas piadas, sucesso na Inglaterra. Nos Estados Unidos, as piadas que fazem muito sucesso são piadas com finais imprevisíveis, tipo essa do cara que atirou. O fato é que toda piada, gente, é uma incongruência da realidade. É a realidade, só que essa realidade de uma forma ou extremamente exagerada, ou com um final imprevisível. Enfim, isso pode fazer um rir, John está ali morrendo de rir, né? Como pode fazer o cara ficar, minha esposa
Tá lá em cima, meu amor. Não ri de uma. Nunca riu minha esposa de uma piada minha. Nunca. Todo mundo ri, mas meu amor fica lá. Aí eu entro no carro. Amor, hoje foi sem graça. Porque cada um ri, outro não ri, é cultural e tal, essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo, em 3 momentos na Bíblia que eu elenquei aqui, ele se comportou, ele teve um discurso incongruente. Para você não sair dizendo que eu falei que Cristo contou uma piada, eu vou dizer a você que Cristo teve um discurso incongruente segundo a realidade. Eu vou lhe explicar. Por exemplo, em Mateus 16, Cristo chega para os apóstolos, para os discípulos, aí diz: gente, quem vocês dizem que eu sou? Aí uns dizem: tu és o Elias. Aí outros dizem: não, tu é fulano de tal, tu é Moisés e tal. Aí Pedro se levanta e faz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que lhe revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certo? A Igreja Católica interpretou isso dizendo: tu és Pedro, e sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. E aí por isso que existe a ideia de que Pedro foi o primeiro Papa. Só que Lutero foi o primeiro a questionar isso, porque o texto diz o seguinte, gente: tu és Pedro, que significa que em grego é Petros, tu és Pedro, tu és Petros, e sobre esta Petros edificarei a minha igreja. Só que qual era a Petros que Cristo edificou a igreja, gente? Qual era? A Petros que Cristo edificou a igreja foi a verdade que Pedro disse antes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o que Jesus fez foi: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que você acabou de dizer, edificarei a minha igreja. Tanto, gente, que se a igreja fosse edificada nas costas de Pedro, um pouco de tempo depois ali, Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é isso? Pedro foi exortado por Paulo por fazer distinção entre judeus e gentios. Se a igreja fosse edificada sobre um homem, a igreja ruiria. Só que a igreja cristã é a igreja de Cristo, porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenderam? Beleza? Só que olha o joguinho de palavra que Jesus fez. Tu és Petros. Ó, ele fez assim, ó. Ei, Pedro, se liga. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Tu és Petros, e sobre esta Petros edificarei a minha igreja. Entendeu? Tem graça não, né? 2000 anos passou também. Se a piada ainda fosse engraçada, só Jesus. Sabe, a brincadeira de palavras aqui, gente, lá em Paz a gente dizia isso muito. Se o Papa papasse papa, se o Papa papasse pão, o Papa que tudo papava seria o Papa papão. Entendeu? O doce perguntou ao doce quem era o doce mais doce, e o doce perguntou ao doce que o doce mais doce era o doce batata doce. Entendeu? Tu és Petros, e sobre esta Petros. Gente, eu não estou dizendo para você que Jesus era um cara que vivia contando piada. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para você que Jesus não era um cara desumano, um cara, eu sou Jesus e eu mando... Não. Jesus era um cara que mantinha diálogos e que era uma pessoa sociável. O ponto final que eu vou chegar aqui para você é: Jesus era sociável. Jesus não era uma máquina, Jesus não era um robô, Jesus era um cara sociável, que podia fazer brincadeirinhas com os outros. Você entende? Como eu faço com o André Felipe. Coisa ultramente saudável. Eu acho, meu querido. Vamos para outra. Não, tem outro exemplo ainda. Existe outra tradução que vai dizer que o que Jesus quis fazer aqui não foi repetir a palavra Petros e Petros. Jesus quis dizer outra brincadeirinha. Jesus quis dizer: tu és Petros, pedrinha, e sobre esse pedrão edificarei a minha igreja. Entendeu? É tipo, tu és massa, mas eu vou edificar esse negócio sobre esse mação. Tá, gente? Vocês não acharam engraçado? Mas foi mais ou menos o que ele quis dizer. Tá? Segundo caso. Tem um caso na Bíblia muito interessante, que Jesus disse: olha, chega um cara, pergunta como é que faz para ser salvo e tal. Aí Jesus diz: doe seus bens e não sei o quê. Ele não doa. Aí Jesus disse: olha, tá vendo isso aí, gente? É mais fácil um camelo... A menina até chorou. É mais fácil um camelo passar por uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. Teve o carro ver, bicho exagerado da bexiga. Vocês se lembram da minha história, eu pescando, e o peixe era tão grande, que quando eu tirei ele da água, o rio baixou. Exagero. Incongruência de exagero é piada, gente. É brincadeirinha, tá? Aí aqui tem uma agulha. Deixa eu ver uma agulha. Se fosse em Patos, Jesus ia dizer, é mais fácil um jumento passar dentro dessa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que tem outra interpretação. Aí tem uma interpretação que diz, não, era um camelo mesmo. Aí tinha um buraco chamado agulha. E o camelo ia se arrastando, passar debaixo. Gente, tu já viu o camelo se arrastar? Isso não existe. Na verdade, a melhor interpretação realmente é camelo era uma corda de navio, de barco. Né? Camelo era uma corda de barco, e era uma corda muito grossa. Então, o que Cristo provavelmente quis dizer ali, olha, é mais fácil uma corda, imagina aí, aquelas cordas de navio, de âncora, passar numa agulhinha, isso é uma ponta 07 que me deram, eu estou dizendo que é agulha, mas, enfim, foi a única agulha que eu achei. Exagero justificado. Jesus queria dizer que estava muito distante disso acontecer, e ele contou um exemplo um pouco exagerado. Quer outro exagerinho, bem pequenininho de Cristo? Tem uma hora que ele vai dizer, olha, existem pessoas que têm uma trave... Vem cá, Cibele, por favor. Não, só daqui, mulher, não precisa não. Vem aqui. Aplausos para a Cibele, gente. Ô, rapaz. Toma, minha filha. Não, bota no olho. Jesus vai dizer, rapaz, tem gente que é assim, ó. Tem uma estaca no olho. Vocês estão vendo? Vai arranhar meu óculos, eu vou ficar... Tem uma estaca no olho, aí chega aí, Cibele, tudo bem, Cibele? Rapaz, eu preciso dizer que você tem que mudar. Eu acho que você não está notando algo na sua vida, minha irmã. Né? Um exagerinho, entendeu? Ninguém achou graça também? Vocês gostaram mais da pedrinha, né? Beleza, pode ficar com a ponta 07, viu, Cibele? Palmas para a Cibele! Valeu, Cibele! Gente, eu estou só brincando, enfim, mas o que eu quero falar é o seguinte, Jesus era humano. Eu não estou dizendo que essa era uma piada da época, todo mundo fazia piada com cavalo, com camelo, do jeito que a gente faz hoje com o André Felipe. Não estou dizendo isso. Né? Enfim, ou com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional do CQC era o camelo para os judeus. Eu não estou dizendo isso, gente. Eu só estou dizendo que joguinhos de palavras, coisinhas inocentes, algumas coisas Jesus falava, e que mostra que ele não era um cara, como é que eu posso dizer? Gente? Pangolão. Eu fui lá no dicionário pegar essa palavra. O que eu quero dizer, e aí a gente vai fazer um estudo melhor de Salmo 1, pode abrir em Salmo 1. Preste atenção para você não sair dizendo aqui que eu só quis contar piada e tal. Não é isso, não. O que eu quero mostrar para você é que Cristo, a gente quer partir do pressuposto de que devemos ter uma vida totalmente monástica, e a gente quer sacralizar isso como o único comportamento cristão, né? E daí vem o fato de que se eu dançar é pecado, não importa a música que eu estou dançando, a forma ou a intenção, só em estar me divertindo é pecado, né? E aí vem toda essa sacralização da tristeza. E o que eu quero dizer é que Cristo andava com pecadores, Cristo jantava com pecadores, Cristo ia a casamentos, a festas, tá? Cristo, ele convivia, né? Ele andava próximo a pecadores. E aí quando a gente diz isso e a gente pensa na nossa vida, sempre vem uma interpretação do primeiro salmo, do Salmo 1. Por isso que eu quero dar uma estudada no Salmo 1 com vocês, que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aí a gente pega esse texto e tem um comportamento cristão, olha para mim, completamente errado.
Completamente errado. Eu vou lhe dizer como esse texto é interpretado hoje, e eu quero que você me diga se eu estou falando alguma besteira. O cara se converte, o cara é cheio de amigos, um líder dentro da sua universidade, enfim, dentro do seu trabalho e tal. Aí, não era cristão, saía com essa galera e fazia um monte de besteira. Beleza? Só que aí ele se converte. O cara se converte. Quando ele se converte, quando ele chega no trabalho, ele já não dá nem mais bom dia para os pecadores. Bando de pecador. Aí a galera começa a falar qualquer coisa, e qualquer coisa que a galera fala, quero saber mais não, sou crente. Sai daqui, não sei o quê. Sem graça, tu é um pecador. E aí, mesmo que você não diga essas palavras, gente, mas o afastamento começa a acontecer, né? Só que esse afastamento tem um limite. E o limite e aí várias pessoas me perguntam isso, Tiago, até onde vai o meu afastamento das minhas antigas amizades? Já se perguntaram isso? Até onde eu tenho que ficar longe das minhas antigas amizades? Eu vi uma charge dia desse, que talvez essa charge foi o que me fez começar a idealizar essa mensagem. A charge é de um cara gordinho, sempre vai botar o crente como gordo, eu não sei o que é isso. Né? O caba gordinho, maguinho, feio, eu não sei porquê. Né? Esse estereótipo de que todo crente é assim, mas enfim. Aí tá o bichinho, gordinho, acho que pensaram no meu bucho. Tá o gordinho, baixinho, tal, com a calça social, o cinto, né? Todo estiloso, na escola, com a bandeja da refeição. Aí, esse cara estava com a bandeja e estava indo sentar sozinho numa mesa. Aí, o amigo dele, um cara todo doidão, de boné, calça baixa, aquelas calça feia, mostrando a cueca, você tem que sair andando, vendo a cueca do caba, né, e tal, e andando, aí faz, Pangolão, tinha que botar esse nome no bichinho, né? Pangolão, vamos sentar aqui com a gente? Aí Pangolão responde, não, muito obrigado, porque eu sou crente e eu tenho que agradecer, né? Não, muito obrigado. Aí no fim, o cara, todo calça jogada tal, sai, aí pensa, esse cara é muito chato. E o outro, boizinho, o Pangolão, aí sai pensando, eu sou santo, separado. A ideia de que nós devemos viver totalmente separados do mundo e afastados de todas as nossas amizades. E isso inclui, gente, o maior problema, afastado da nossa família que não é crente. É essa filosofia que fez com que a igreja se isolasse e que nós nunca fôssemos bem vistos pelas pessoas, não porque eu quero ser bem visto, eu quero que ele me veja como um cara massa. Não, mas eu quero que ele me veja como uma pessoa que é gente. Como um cara que é gente, um cara que ri. É um cara que, lógico, eu não estou mandando você rir de imoralidade e tal, eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas eu estou dizendo que você precisa ser gente, você precisa chorar, você precisa rir, você precisa saber abraçar, como você precisa saber não abraçar. Você precisa ser sociável, assim como Cristo era sociável. Só que, gente, essa sociabilidade com o mundo, tá? Essa sociabilidade com o mundo tem um limite. É lógico que existe um limite. Eu não estou mandando você ir para o show de calcinha preta, né? Com seus amigos, tudinho que ia lá se embriagava, aí você diz que vai para evangelizar. Não, eu vou porque eu exerço influência lá grande demais. Eu estou mesmo vendo uns 10 orando assim. Existe um limite. E aí, o limite é o seguinte, a gente vai tentar interpretar o Salmo 1 da forma que realmente o que realmente o Salmo 1 quer falar. Diz o seguinte, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. A primeira coisa que eu vou lhe dizer, como a primeira verdade sobre esse texto, é que Deus, Cristo, não nos manda nos separar de pessoas. Cristo, olha o celular, Cristo não nos manda nos separar de pessoas, gente. Se Cristo mandasse a gente se separar de pessoas, ele não ia estar lá evangelizando prostituta, ele não ia estar lá evangelizando os maiores pecadores da sociedade. Cristo não nos manda nos separar de pessoas. Cristo manda que a gente fuja de situações. Tá? Entenda a diferença. Cristo não me manda me separar de pessoas, e sim de situações. Tá certo? Vamos lá.
Primeiro, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Tá, entendi. Nunca mais conversarei com nenhum ímpio. Oi, tudo bem? Tudo. Tu é ímpio? Sento no ônibus, olho de lado. Tu é ímpio? O que é isso? Tu é cristã evangélica batista? Não, saia de perto de mim. Não ouvirei a sua voz, porque você é ímpio. Gente, o texto ele fala seguir conselho do ímpio. É você ser influenciado pelo ímpio. Eu transo ou eu não transo com meu namorado? Eu pergunto para minha amiga que tem 3 ou para que está solteira e é cristã, sabe? Eu vou fazer isso ou não vou? Para quem eu pergunto? É engraçado, porque eu amo muito conexão. Hoje eu estava na minha conexão é de casados, ou seja, a gente fala de tudo. E como a gente é casado, pode. Aí a gente falando que a gente devia conversar com nossas esposas. Rapaz, a gente precisa conversar com as esposas, a gente precisa ouvir, mesmo porque às vezes é difícil, elas falam A, depois elas falam B, e estão dizendo que falaram A de novo. Né? Meu amor não é assim, mas a do pessoal é. Então, mas não é não, eu entendo meu amor perfeitamente. Até porque ela está ali. Aí a gente falando e tal, aí um amigo meu fez, rapaz, é verdade. Tá vendo essa? Aí tinha uma parede assim atrás da gente, os móveis dele todos eram marrons, marrom com um detalhe preto. Aí a parede de cá era uma textura, sabe, não tem nem exemplo para dizer essa textura, mas era feia. Então tinha uma textura assim bem horrível, pintada de azul bebê, na sala. Que quando eu cheguei e olhei, eu toquei nela assim para ver se era real. Aí fiquei calado. Aí ele disse, rapaz, isso é verdade, vocês estão falando. Tá vendo essa parede? Aí eu, graças a Deus ele vai falar. Aí ele fez, tu acredita que minha esposa escolheu a textura e eu escolhi a textura e minha esposa escolheu a cor. E eu sempre odiei a cor, mas eu nunca falei nada. Isso tem 2 anos. Eu nunca falei nada. Até o dia que eu fiz, amor, eu preciso ser sincero com você. Eu odeio a cor dessa parede. Aí ela fez, pois eu preciso ser sincera com você. Eu odeio essa textura. Aí eles, graças a Deus, vamos mudar tudo. E essas coisas, gente, sabe? Mas, apesar da brincadeira, o que eu acho legal de conexão é porque todo mundo quer dar conselho a você. Vocês já viram? Saulo foi dar aula sobre Foucault nesses dias, vigiar e punir. Ele fez um negócio bem legal. Ele botou no quadro uma rosa, aí botou no quadro alguma outra coisa, uma cama, sei lá. Aí botou no quadro 5 mais 5 é igual a 11. 5 mais 5 é igual a 11. Aí diz, pessoal, o que é que vocês estão vendo? 5 mais 5 não é igual a 11 não, 5 mais 5 e tu, 5 mais 5 e tu, 5 mais 5. Porque a gente só vê problema nas coisas. Né? O que ele vai falar sobre vigiar e punir é que o homem está fadado a sempre procurar o erro das coisas. Por isso que quando as pessoas olham para você, nunca diz que seu sapato é bonito, diz que sua saia é feia. Entendeu? Ninguém olhou para o seu sapato porque ele era bonito, a gente olha porque é feio. Entendeu? Então, infelizmente, isso sempre acontece. Mas o que é o conselho? Todo mundo quer dar conselho. Todo mundo quer dar conselho. Mas o que eu acho massa em conexão, por exemplo, é porque a gente está todo mundo ali aprendendo, todo mundo ali cristão, todo mundo ali querendo ouvir a palavra de Deus, todo mundo ali querendo acertar. E o que a Bíblia vai falar, o que a Bíblia diz em Provérbios é que a sabedoria está onde? A sabedoria está na multidão dos conselhos. A sabedoria está na multidão dos conselhos. E a nossa vida, gente, tem que ser uma vida constantemente o quê? Não, eu sei de tudo, eu sei sempre me sair de todas as situações. Não, constantemente o que é que a gente faz? Rapaz, tu acha que eu estou certo? E aí, tu acha que é assim mesmo? Tu acha que eu continuo? Tu acha que eu faço isso? Tu acha que eu saio? Tu acha que eu me formo? Tu acha que eu desisto? Tu acha que eu faço isso? O problema que Cristo quer dizer aqui não é que você não vai conversar com o ímpio. O problema é porque, se nós queremos viver uma vida diante de Deus, eu preciso pedir conselhos a uma pessoa que também quer viver uma vida diante de Deus. É só isso. Só isso. Tá? Então, converse com a pessoa do ônibus. Vocês não pegam ônibus, né? Eu sei, vocês são chique. Eu fui pegar um ônibus hoje, foi uma novela, depois eu conto.
Vamos continuar. Não se detém no caminho dos pecadores. Essa é a segunda coisa. Ou seja, se o cara, meu vizinho, sai de casa pela Pedro II e dobra à direita na terceira rua, eu vou mudar o caminho, porque esse caminho está amaldiçoado. Se meu vizinho fez esse curso e depois fez esse, eu não vou fazer isso, porque eu não vou seguir o caminho que ele seguiu. Se ele casou antes de não sei o que, eu também não vou casar. Gente, a melhor tradução que fala sobre isso aqui é a da NVI, que diz: bem-aventurado é aquele que não imita a conduta dos ímpios. O que está dizendo aqui não é que se A fez isso e A não é crente, B, que é crente, não pode fazer. O que ele está dizendo aqui é que a gente não pode ter como referencial a conduta de pessoas que não são cristãs. Tá? Vamos continuar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a melhor. Ou seja, exemplo padrão. Está lá os pecadores da universidade ou do trabalho na hora do sei lá de quê, da refeição, e estão tocando Legião Urbana. Salmo 1, versículo 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Fulano, vamos ficar aqui, rapaz, vamos ficar aqui, a gente está conversando, não sei o quê. Não, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Rapaz, a turma está fazendo um churrasco para comemorar aí a nossa formatura e tal, ou então a turma está fazendo um churrasco para arrecadar dinheiro para a nossa formatura e tal. Tu vai? Não, porque eu não me assento na roda dos escarnecedores. Não é assim? Ou não é? Ou tu nunca faltou o churrasco da tua sala? Eu só fui no último, porque ia ser o da foto do convite. Porque eu não me assento na roda dos escarnecedores. Gente, eu perdi meu curso. Nessa perspectiva. Eu perdi meu curso. Sabe? Na universidade eu fiz direito, né? Então, eu ia para a sala com aquela minha camisa de soldado que tem assim, Exército de Cristo. Já para mostrar que eu sou diferente. Não ajudava ninguém. Né? Porque você não estudou, você é irresponsável. Né? Não saía nunca com eles. Nunca conversava com eles. Porque eles estavam falando coisas mundanas. Se assentar na roda dos escarnecedores, gente, não é sentar ao lado de um ímpio, nem passar 20 minutos conversando com eles. Sentar na roda dos escarnecedores, vocês já ouviram aquela expressão, meu círculo de amizades? Já ouviram? Não, esse é meu círculo de amizades. A roda dos escarnecedores é mais ou menos, sentar na roda dos escarnecedores é ter essas pessoas como seu ciclo maior de amizades. Então, o que realmente a Bíblia proíbe é o quê? Você não deve ouvir conselhos de ímpios, e sim conselhos de pessoas que seguem a palavra de Deus. Você não deve seguir a conduta de ímpios, e sim a conduta de pessoas que seguem a Deus. E aqui é o ponto que eu quero chamar como principal. Você também não deve ter um ciclo principal de amizades, ou seja, seu best friend forever, BFF. Sua BFF. Né? Na escola os meninos são tudo assim, ai, minha BFF. No outro dia eu estou intrigada. O seu BFF, ou o seu círculo de BFF, não deve ser de escarnecedores. Os escarnecedores, gente, são pessoas que pecam deliberadamente e em nada se constrangem por isso. São pessoas que vivem deliberadamente contra a vontade de Deus. Esse não é o nosso ciclo principal de amizades. Não quer dizer que você não vai sair com eles, não quer dizer que você não vai para o açaí com eles, não quer dizer que em uma noite que eles chamarem você não vai sair, não quer dizer isso. O que quer dizer é que seus melhores amigos, pessoas que vão chorar com você, pessoas que vão rir com você, pessoas que vão viver ao seu lado, essas pessoas, bem-aventurado vai ser você, se essas pessoas forem cristãs. É isso. Aí você vai dizer, Tiago, por que culto jovem? Eu vou dizer para você, a minha maior crise existencial foi sobre a necessidade de um culto jovem, de uma cidade jovem e tal. Porque, tipo, a gente está tudo na igreja, a gente está tudo no domingo aqui. Glória a Deus, bababá, tudo uma bênção. Qual é o conceito, qual é a necessidade de um culto jovem como esse aqui? E aí, eu estou estudando um pouco sobre isso, escrevendo,
E um dos tópicos do que eu escrevo diz assim: culto jovem é mais sociológico do que teológico. Isso aqui, gente, a Bíblia não diz, terás culto jovem aos sábados, né? E de adolescentes às sextas. Não diz isso. Diz que a igreja se reunia, todo mundo junto e tal. Então, por que a necessidade de nos reunirmos como jovens? É uma só, preste atenção. Porque, gente, todos nós vivemos a batalha do cristianismo. Porque todos nós, dia após dia, semana após semana, vivemos a batalha de ser cristãos dentro da universidade, no nosso trabalho, vivendo a nossa vida sentimental, com decepções, enfim, a nossa vida de jovem. Tá? E isso aqui existe para um motivo: integração, amor, sabe? Formarmos grupos de pessoas, rodas de cristãos, círculo de amizade cristão, sabe? Quando a gente se converte, gente, uma coisa muito importante. Imagina um novo convertido, talvez isso foi você. Novo convertido, chegou num culto de domingo aqui, ai que massa, Jesus tal, que massa, rapaz, eu quero Jesus. Só que todos os seus amigos não são cristãos. Todos os seus sábados em vários lugares aí com essa galera. Me diga uma coisa, para onde vai seu cristianismo? Ele está crescendo, ou ele está descendo, ou ele está parado? Isso aqui, gente, conexão, sabe, cidade jovem, isso existe para que a gente possa se ligar a pessoas que já essas pessoas vão ser, sabe o que nós? Conselheiros. Já essas pessoas aí, talvez essa que está do seu lado, vai ser a pessoa que você vai dizer, rapaz, eu quero seguir o caminho que fulano seguiu. Já a sua conexão vai ser um grupinho de pessoas que se reúnem na praia, que louva ao Senhor, que fala besteira, que vai para o churrasco, que ri, que brinca, né, que ora para um namorar, que ora porque o namoro do outro acabou. A gente está em jejum aí por André, né? Vai namorar. Eu ainda acho que Naftali namora antes dele. Eu fiz um bolão ali dentro, e eu aposto que até o Radicalis Naftali namora melhor, antes dele. Melhor do que ele. Namorar melhor e namorar pior, isso é estranho, né? Só que, gente, olha só. Esse limite entre... Porque você vai dizer, Tiago, é muito complicado. Aí eu vou dizer, é muito complicado. Até onde eu saí com meus amigos na universidade é estar na roda dos escarnecedores ou é tentar evangelizar, influenciar, assim como Jesus evangelizava? Qual é o limite? Até onde eu vou? Você não quer saber isso? Até onde é? 3 vezes por semana? 2 vezes por semana? Eu passo 1 hora com eles, 1 hora com o pessoal da igreja? Qual é o limite? O limite está no contexto do texto. Vamos lá, versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Ou seja, eu me satisfaço em quem? Em Cristo. Está na lei do Senhor. E nessa lei eu medito de dia e de noite. Esse cristão, gente, que não segue o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Esse cristão, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. De um rio. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ele vai dizer, sabe o quê? Sabe o que deve ser nossa vida? Juventude, isso aqui que a gente está vivendo agora, cidade jovem e tal. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte: eu sou um jovem cristão, cheio de alternativas não cristãs na minha vida, cheio de pessoas querendo me dizer coisas que não são cristãs. Se eu seguir somente por esse caminho, eu serei uma árvore afastada de um rio. Entende? Eu sou uma árvore, não chove, aí passa um rio lá longe. Minha raiz não chega lá. Então a consequência é que eu faço o quê? Vai murchando. Só que aquele cara que não se assenta, não tem, enfim, não ouve o conselho dos ímpios e tal, esse cara é como uma árvore ao lado de um rio. E aí, gente, árvore ao lado de rio é o quê? Tá com sede? Gostou da puxada aí, da fotossíntese? Tá com sede? Vem cá, papai. Tá com sede? Vem mais aguinha. Tá com sede? É cristão ao lado de cristão, gente.
é cristão com água ao lado de gente com água. Está entendendo? É você estar aqui dizendo, meu Deus, eu vou me matar. E está o cabo aqui do lado. Não, meu irmão, Deus está contigo, Deus vai te abençoar, vamos lá, eu vou pegar na sua mão, eu estou contigo, tal. Aí você vai dizer, Tiago, qual é o limite de assentar na roda dos escarnecedores e ir para o açaí com a galera doida? Qual é o limite? O limite é uma palavra. Anota aí, preste atenção. O limite é uma palavra. Edificação. Tá? Eu não estou dizendo que... Não, peraí, deixe-me ver se eu serei edificado no açaí. Não serei. Vou murchar lá. Voltarei. Não, gente. Edificação é saber o limite de que sua vida precisa estar sempre como uma árvore plantada junto a rios. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está super bem com Deus, você está super, edificada na rocha e tal, várias amizades. Aí a galera fala, rapaz, vamos ali no açaí? Vou. Eu vou porque eu sei que essa ida, eu estou mais para influenciar e para jogar água ali, do que estou seco e vou murchar ali. Entendeu? Ou às vezes, gente, você vai estar sozinho, você vai estar mal, você vai estar acabado, você vai estar querendo, sei lá o que, fazer uma besteira e tal. Aí a galera fala, rapaz, vamos ali para o show de calcinha preta? Edificação. Peraí, estou quase achando, eu acho que eu achei. Sabe, o que a gente precisa olhar, gente, é o seguinte, até onde nossa vida está murchando e até onde nossa vida está bem regada, para que essa amizade não me influencie, e sim, eu a influencie. Deu para entender? Deu para entender? Mesmo? O limite é a edificação. Até onde eu vou nessa situação. Lembra que eu lhe disse que Deus não nos afastou de pessoas, até porque Ele diz, Pai, não os tire do mundo, tá? Não os tire do mundo, mas os livre do mal. Pai, não tire ele perto dessas pessoas, mas livre o meu filho dessas situações. Entendeu? Deus não lhe afastou de pessoas, Deus lhe afastou de situações que podem fazer você murchar e cair. Simples. Aí vai ser para aquela coisa, né? É muito fácil colocar a coleira em você. Nunca vá para um açaí, nunca saia com ele, nunca. É muito fácil. Difícil é o que a gente sempre tenta fazer aqui. Meu irmão, peça sabedoria a Deus e veja você e o seu espírito, que você tem o Espírito Santo, veja se edifica ou não, está nessa situação ou não. Amém, gente? Porque eu comecei falando que existem pessoas que estão em fase de rir, mas estão chorando. Porque existem pessoas, gente, que têm vários amigos, pessoas que são extremamente conhecidas ou influentes, né? Pessoas que podem influenciar pessoas que estão vivendo fases da vida muito bem. Aí o cristianismo dela é o quê? O cristianismo dela é o quê? Falo com ninguém, não dou cabimento a ninguém, que eu sou crente, papapá. Minha vida é isso aqui, eu não danço, eu não pulo, eu não conto piada, isso é profano, isso é do diabo, tal. Isso é um problema. Isso é um problema. Pessoas que poderiam viver toda a graça do Evangelho, né, toda a alegria do Evangelho, mas estão vivendo uma vida sem graça, afastada de pessoas e sem evangelizar ninguém, porque são pessoas afastadas do mundo. Tá? Só que existe um outro grande problema, gente, preste atenção, que é com ele que eu vou encerrar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Vai dizer o seguinte, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, os não crentes, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Se assim fosse, meu querido, você ia ter que sair do mundo. Entendeu? Vamos continuar. Mas agora eu estou lhe escrevendo um negócio. Tradução Tiago Dutra. Que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmãozinho em Cristo, você não... Olha, eu vou logo interpretando. Eu não estou dizendo que você não pode se associar com qualquer idólatra ou imoral e tal desse mundo, porque se eu dissesse isso, você ia ter que sair do mundo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Com os imorais que se dizem irmãos,
que são avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrão, com tais pessoas vocês não devem nem comer. Com tais pessoas você não deve nem comer. Com os escarnecedores do mundo, você evangeliza, tá? Você ainda pode ir lá tentar evangelizar, né? Até o limite da sua edificação, até o limite da sua resistência, certo? Agora, gente, tem um tipo de cristão, nas igrejas que são escarnecedores, que são pessoas que zombam das outras, são pessoas que zombam de pessoas, são pessoas que zombam do pecado, são pessoas que não estão nem aí para o pecado. E o grande problema dessas pessoas, gente, é o que Jesus falava dos fariseus. Olha o comportamento de Jesus com as pessoas. As prostitutas ele evangelizava, ele amava, ele se assentava ali para comer com os pecadores, com cobradores de impostos e tal. O que Jesus abominava, gente, eram os fariseus. É o todo certinho. Aqui na igreja, né, no culto, todo certinho. Né? Só que fora é falastrão, é mentiroso, é imoral. Fala mal de todo mundo, fala mal dos irmãos da igreja, fala mal do pregador, fala mal de todo mundo. De ministério, de pessoas, fala mal de todo mundo. Dessas pessoas, você nem coma com elas. Porque, gente, tem uma coisa que destrói a igreja, é a língua grande do povo. É o que Tiago fala. A língua grande de escarnecedores que se dizem irmãos, esses são os piores. Esses são os que vivem rindo, mas precisariam chorar. Vive rindo, mas precisaria chorar. Dia desse eu conversei com uns amigos, e eu tinha um amigo antigo que era o cara mais engraçado. E aí eu conversando com eles, disseram que esse cara estava passando por uns problemas e entrou em depressão. Aí fizeram, olha só que mentira, entrou em depressão. Eu fiz, não. Porque as pessoas que mais entram em depressão, gente, são pessoas que estão morrendo de rir, morrendo de gargalhar, morrendo de brincar. Só que para essas pessoas não é tempo de rir. Para essas pessoas é tempo de chorar. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, ele está falando isso para crente, viu? Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, sabe o que é mente dividida? Ânimo dobre. É aquele cabo que está aqui todo, eu sou santo, aí lá fora está brincando com o pecado. Lá fora está brincando de falar mal dos outros. Lá fora, aquele crente que não fuxica, pede oração. Já viu? Vamos orar por fulano de tal, porque está não sei o que, não sei o que. Aí vai a língua, tamanho do mundo. E vocês que têm ânimo dobre, que têm mente dividida, que aqui são uma coisa, lá fora são outra. Aqui é santão demais, ali é a maior baixaria. Que faz diferença. Sabe, porque eu vou lhe dizer uma coisa. E eu não sei até quando vai durar as críticas, mas eu não falo nada com você lá fora que eu não falo aqui. E aí você pode dizer, não, Tiago, lógico, eu tenho a questão do fraco na fé e forte na fé, então lógico que vão ter coisas que eu só vou tratar com forte na fé, e aqui a gente sempre tem que ter cuidado com o fraco na fé, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que minhas brincadeiras aqui são exatamente iguais às minhas brincadeiras de lá. Porque se você não tolera um riso dentro da igreja, lá fora não vai falar imoralidade também não. Porque está fora do templo. O templo, o pregador. Sabe? Aqui dentro, santidade. Lá fora, é piada de homossexual, desmerecendo homossexuais, humilhando homossexuais, é piada de negros, racistas, é piadas que fala de sexualidade deturpada. O que Cristo quer das pessoas, gente, é uma coisa que é um dos valores do nosso ministério, transparência. Porque o contrário de transparência é farisaísmo. O que Deus quer é, não existe nada tão santo ou tão pecaminoso que eu não faça aqui dentro e que eu também não faça lá fora.
O que eu sou aqui dentro, eu sou lá fora. O que eu sou quando os meus irmãos cristãos estão vendo, é o que eu sou quando os meus irmãos não cristãos estão vendo. O que eu sou quando eu prego aqui em cima, é o que eu sou quando eu converso com você lá fora. Isso é a transparência que Deus quer de nós, sem hipocrisia nenhuma. Versículo 9. Ó, tu que vive rindo, achando que a vida... que tu achou que eu ia vir aqui dizer que era para você sair daqui morrendo de rir. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e troque a sua alegria por tristeza. E humilhe-se diante do Senhor, porque Ele o exaltará. Tem tempo de rir. Tem tempo de rir, gente. Tem tempo de rir. Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado tantas coisas. Tem tempo de rir. Agora, para a hipocrisia, para o pecado, sabe? Para a mente dividida, para o cara que é uma coisa aqui e outra lá fora, para você, meu querido. Chega aqui, vive rindo dos outros. Eu pego muito isso, viu? Chego nos círculos, porque fulano de tal, leso tal, não sei o que e tal, não sabe fazer nada, não sei o que. Aquele é um idiota, rapaz, aquele é um nojento, eu tenho ódio daquele cara. Aí começa o falar dele lá. Esse que vive rindo, se amostrando, falando dos outros. Esse, meu amigo, converta a sua alegria em tristeza, converta o seu riso em pranto e se humilhe diante do Senhor. Tem tempo de rir, gente, e tem tempo de chorar. Que Deus nos abençoe.